Mas a WGCN, na verdade, ela tem dois formatos de negócio. O primeiro deles, que é o maior no sentido de reconhecimento, inclusive de volume de negócios, é a parte de assinaturas da plataforma. Então, a gente é uma plataforma de conteúdo, a gente não é uma agência. Então, a gente foi fundado há 25 anos atrás, com foco em moda. Então, a gente primeiramente fazia muita análise de tendências para design de produto para moda. E ao longo dos anos a gente foi entendendo que para você fazer desenvolvimento de produto, você tem que entender o comportamento humano. E aí, com isso, a partir do momento que a gente entendeu que toda a base de pesquisa de tendências parte do consumidor, né, do ser humano, a partir de comportamentos, a gente começou a expandir para outras indústrias. Então, hoje em dia, a gente tem 6 indústrias dentro de casa. Então, a gente tem moda, beleza, interiores, alimentos e bebidas, Consumer Tech, a parte de tecnologia, e a Insight, que é uma plataforma coringa que a gente fala que é a que faz mapeamento de comportamento de consumo, de plataformas, então a gente fala de estratégia de e-commerce, de varejo, de canais digitais, enfim. Então esse é o modelo de negócio principal e o mais reconhecido da WGCN. E a gente tem o braço de consultoria, que na verdade é uma equipe que trabalha com projetos personalizados com base nas tendências que a gente tem dentro de casa. Então as empresas entram em contato com eles para, de fato, fazer um projeto que seja personalizado para o desafio da empresa ou para desenvolver algum tipo de novo produto, lançamento, enfim. Então eles fazem essa análise de forma mais individual. Então é isso. Então a gente não é uma agência, só para ficar claro. Tá bom. Começa com as perguntas agora, pode ser? Pode começar com as perguntas? Vamos lá. Primeira pergunta, qual é o seu nome e a sua profissão? Meu nome é Nicole Silberto, vocês podem ver aí o sobrenome na telinha. E eu sou formada em design gráfico, na verdade. Ah, sim, certo. Entendo. Marketing depois. 2. Quanto tempo você tem de mercado? Vou ter que fazer conta, peraí. 19, 20, quase 10 anos. 9 anos, por aí. 3. Quais são os principais valores e princípios que orientam o trabalho dentro da WGSN? Eu acho que é o interesse. Acho que como uma empresa que faz mapeamento de tendência, você tem que estar sempre interessado em saber mais, em prestar atenção em pequenos movimentos que podem se tornar em coisas disruptivas para o mercado, então você tem que ser interessado. E a segunda coisa é colaboração. Então, assim, é uma empresa global. Então, imagina que a gente tem que ter muita troca de time, tem que fazer um pouco da localização dos desafios globais para cá. Então, a colaboração é muito importante. Certo. Quais os métodos e ferramentas seriam utilizados para que a moda deixe de ser a segunda mais poluidora do mundo, que a WGSN poderia propagar, sendo assim sustentável e inovadora, e seguindo a missão, visão e valores da empresa? Então, vamos lá. Uma das principais promessas que a WGSN faz quando a gente, na verdade, está até em negociação com novos clientes ou quando a gente se apresenta, é que a gente ajuda os clientes a tomarem decisões mais assertivas. Então, em vez de você ficar buscando por diversas tendências ou tendências que, teoricamente, não são adequadas para o seu público, a WGSN vai te ajudar a você entender, de fato, qual é o momento que você está pesquisando, qual é o público que você quer atingir, e, com isso, a pessoa fazer uma pesquisa completa na plataforma, fazendo com que ela desenvolva uma coleção mais assertiva. Então, a própria proposta da WGSN como negócio já é ajudar empresas a tomar decisões mais assertivas por conta de toda a pesquisa de mercado, de comportamento e o material que ela fornece para tomada de decisão de coleção, de campanha de marketing. Então, desde a parte de desenvolvimento de produto até, de fato, a chegada no varejo. Então, acho que começa por esse ponto, como proposta de negócio, a WGSN já teoricamente, já se preocupa e já atende nesse quesito de sustentabilidade, porque
se você está tomando decisões com mais afinco, com mais certeza para onde você está indo, você provavelmente não está fazendo produções exageradas ou produções perdidas, que você está testando várias coisas ao mesmo tempo. Então, tem esse ponto. O segundo ponto é a questão de modelagem 3D. Então, acho que uma das principais questões do mercado até chegar no varejo é a questão de teste e desenvolvimento de modelagem, de concepção de produto, de piloto. E a WGSN ela oferece uma ferramenta que se chama CAD 3D, que é uma ferramenta que as empresas podem usar moldes já elaborados pela WGSN em softwares de modelagens, onde eles eliminam um processo de, teoricamente, de fato, ter que fazer um teste físico ou, teoricamente, ter gasto de matéria-prima, de mão de obra. Isso ajuda tanto na parte sustentável quanto na otimização de investimento para chegar até o varejo. Então, acho que tem esses dois pontos de proposta de negócio, o CAD 3D. Um outro ponto também que a gente tem batido muito na tecla, porque esse momento que a gente está agora, ele é muito marcado no período do mercado da moda para fazer viagem de pesquisa, né? Então, muitas empresas elas viajam para o hemisfério norte, porque agora está chegando lá a coleção Inverno 24, que teoricamente chegou no Brasil em março. Então, eles fazem a pesquisa para ver o que está nas lojas, para ver as peças. E aí a gente também tem muito como valor fazer com que ou essas viagens sejam mais assertivas, no intuito de montagem de roteiro, de que você possa fazer cruzamentos do que você viu com o que a plataforma oferece, tanto quanto você viajar dentro da plataforma. Então, uma das plataformas que a WGSN oferece para todos os assinantes, então, independente se você tem assinatura de beleza ou de moda, enfim, ela é uma plataforma, vamos dizer, plus, era um extra. Se chama City by City, uma plataforma que faz mapeamento das principais cidades globais que são relevantes em disseminação de tendências. E aí, com isso, ela faz guias culturais, né? Então, ela monta guias culturais com os principais bairros que você deve conhecer por varejo. Então, assim, olha, você vai estar fazendo uma viagem para pesquisar sobre moda. Então, tem várias lojas de moda, várias lojas interiores. Pessoas influentes dessa região você deve conhecer. Então, a gente ajuda desde a parte de otimização da viagem, no sentido de o que você realmente tem que ver, até a parte de cruzamento do que você viu e o que é relevante você trazer para o seu negócio. Então, é um exemplo bem claro para a questão do rosa pink, né? Que foi aquela questão do Valentino, que todo mundo queria o rosa, a rosa da Barbie. Só que isso é um volume muito específico do seu portfólio. Não dá para você fazer uma coleção inteira rosa, porque não vai vender tudo rosa. Então, muitas empresas viajaram, viram que o rosa estava bombando, só que eles não olharam a questão de análise de cores que a WGSN proporciona e falaram que o mix de produtos rosa deveria ser, por exemplo, 5% da sua coleção. E aí, com isso, produzem em escala rosa, fica aquele produto encalhado, que vai ser depois despejado. Então, acho que, assim, tem a própria proposta da WGSN como negócio já é totalmente alinhada, né, a questão de sustentabilidade. E a gente também oferece diversas ferramentas que ajudam mercados, não só da moda, a tomar e fazer decisões mais assertivas na hora da produção. Certo, obrigada. Próxima pergunta. Em designs biofílicos, qual a real importância de emaranhar as pessoas com a natureza? E quais os métodos de design de interiores que poderiam ser colocados em prática para provar a eficácia? Então, tem uma teoria de 1984, se não me engano, até vou ver aqui, que se chama Biophilia Hypothesis, que é uma teoria que fala que nós, seres humanos, já temos uma inclinação a querermos estar próximos da natureza. Então, a gente já tem uma questão fisiológica que faz com que a gente procure estar próximos da natureza. Então, essa questão fisiológica humana, mais o impacto que a pandemia teve no sentido da gente ficar preso em casa, a gente ficar restrito, né, a ficar debaixo de um lugar fechado, de não poder circular, enfim, fez com que as pessoas tivessem ainda mais vontade de estar ao ar livre, né? Tanto que a WGSN falou muito que uma das consequências desse período de isolamento foi o outdoor boom. Então, foi as pessoas querendo fazer práticas de atividade ao ar livre, piqueniques,
todos os tipos de atividade possíveis fora, exatamente pela questão de que você ficou muito tempo recluso e isso fez um contramovimento, né? Então, sempre quando a gente fala em tendência, a gente tem um movimento e um contramovimento, sempre tem dois lados do pêndulo. Então, quando você fica exposto há muito tempo a uma situação em escala máxima, você provavelmente vai depois para o outro lado do pêndulo, onde você quer estar no outro nível da escala. E isso foi o que aconteceu. Então, acho que são alguns fatores. Tem essa questão, como eu falei, fisiológica, tem o impacto da pandemia, com que fez que a gente procurasse mais ficar do lado de fora e estar em contato com a natureza. E isso influenciou muito no design de interiores, né? Então, desde a parte de formatos de design, que a gente vê mais design orgânicos. Então, você vê que na natureza nenhum formato é perfeito, não existe uma coisa de círculo, um quadrado perfeito. Então, todas as peças começaram a tomar formatos mais orgânicos, sem muitas definições. A questão até própria do boom, que a gente fala dos pais de planta, né? Na pandemia, todo mundo virou pai de planta. Então, como as pessoas integraram isso às suas rotinas, desde questões de textura. Então, a gente começou a ver muitas coisas de casa tentando imitar algumas tatilidades da natureza, de grama, de pedra. Então, assim, acho que o design biofílico ele entra tanto na parte de formato, quanto na parte tátil, quanto na questão de estampa. Então, a gente vê muito também a papel de parede, que virou um achado, você botar questões de diversos motivos de planta, desde plantas havaianas a plantas, enfim, tropicais. Então, ele entra nesse quesito de deixar o ser humano mais próximo da natureza, que foi uma coisa que a gente teve muito desejo pós-pandemia, que a gente já tem uma predisposição a isso. A também ter algum tipo de ajuda no sentimento de proporção de bem-estar. Acho que a gente vive num momento onde a gente passa por diversas crises ao mesmo tempo, e a natureza ela nos ajuda a dar uma acalmada, a ter um momento mais de pausa. Então, acho que tem um combo desses dois lados. Ok. A próxima pergunta é: com grandes empresas de tecnologia que a WGSN trabalha, como, por exemplo, a Bang ou a Olufsen, como é feita a pesquisa e descoberta de produtos para atingir o público? Então, como eu falei para vocês no começo, a gente começou em moda. Só que para você fazer qualquer previsão de produto para qualquer indústria, você precisa começar pelo consumidor, pelo comportamento. Então, é a partir do mapeamento dos propulsores que vão ditar as tomadas de decisão no mercado. E aí, propulsores eu falo movimentos sociais, econômicos, políticos, sustentáveis, de criatividade, todos esses tipos de coisa moldam um tipo de sentimento que vai predominar o consumidor em determinado ano. E aí, até dessa forma que a gente faz o mapeamento de tendência da WGSN. A gente tem alguns relatórios que são anuais, e eles, a partir desses relatórios, todos os outros tipos de verticais de produto fazem sua previsão a partir da pegada de comportamento. Então, a gente tem primeiro os relatórios que são os que fazem mapeamento de propulsores, que falam de questões econômicas, sociais, políticas que vão acontecer mais para frente. Quais tipos de sentimentos esse cenário que a sociedade vai estar vivendo vai causar no consumidor, e a partir desses sentimentos, quais são os perfis de consumidores que vão emergir. E a partir de, então, cada vertical da WGSN, então, moda, interiores, beleza, alimentos e bebidas, todas elas fazem uma tradução desses perfis para o seu campo de atuação. Então, é assim que a gente faz. Certo. E qual a importância do chamado Trend Talks para a WGSN e como afeta nas pesquisas e no varejo? Então, o Trend Talks, na verdade, ele é um benefício da assinatura da WGSN. Então, todos os clientes da WGSN, ao assinar, eles têm direito a um X volumes de Trend Talks por ano. Então, quando você assina a assinatura, quando você vira um cliente da WGSN e você tem uma assinatura, você tem uma gerente de contas que te ajuda a navegar na plataforma e entender exatamente quais tipos de conteúdos têm mais fit com o seu desafio. E uma dessas entregas que ela faz são apresentações baseadas nos conteúdos da plataforma. Então, isso é um Trend Talk. É um benefício da assinatura. E ele é muito importante porque ele aproxima a empresa do cliente, ele ajuda na questão de resolução de desafios da indústria.
é mais nesse sentido. É um benefício da assinatura da WGCN. Ele não é um evento ou uma metodologia, ele é um benefício. Certo. E como a WGSN escolhe seus clientes e quais métodos são utilizados, quais critérios? Então, essa pergunta eu achei engraçada, porque assim, é ao contrário, né? Acho que como qualquer negócio, você está sujeito ao cliente escolher, não necessariamente a empresa de escolher, mas assim, o que eu posso te falar é, empresas que teoricamente assinam a WGSN, elas precisam ter um porte maior, porque assim, é uma plataforma que é alimentada todos os dias, então todos os dias tem conteúdos novos. Quando é uma empresa pequena, você não tem equipe para teoricamente ter uma pessoa ali aproveitando todos os benefícios e riquezas de conteúdo que a plataforma te entrega. Porque isso custa tempo. Tem que ter uma pessoa teoricamente dedicada a poder olhar, a poder fazer o cruzamento do que ela leu com os desafios da empresa. Então, normalmente são empresas de médio a grande porte que trabalham com a WGSN, até pela questão de valor da plataforma, que não é barato. E acontece de forma anual, né? Então, uma empresa, quando ela se compromete a assinar a WGSN, ela já assina o ano inteiro. Não existe pacote mensal. Então, você já assina com o comprometimento de ter um custo ao longo dos próximos 12 meses, entendeu? Então, acho que isso também já faz um afunilamento aí do tipo de empresa que pode, enfim, entrar ou não. Certo. E para finalizar, para vocês, como seria um profissional ideal? O que vocês esperam de uma pessoa para contratar? Eu acho que entra um pouco até no que eu falei no começo, né? Quando vocês perguntaram, acho que de característica da empresa, não foi, do gênero? Sim. Então, acho que, enfim, como eu falei, tem que ser uma pessoa interessada. Imagina que você está exposto a conteúdo 24 horas por dia, quase 7 dias por semana. A gente lida com um volume de conteúdo gigantesco. E, enfim, cada time com o seu propósito de como adequar esse conteúdo no seu dia a dia. Mas aqui no meu lado do time de marketing, eu preciso entender como eu posso usar esse conteúdo para promover a WGSN. Então, eu preciso ler os conteúdos, eu preciso, de fato, estar por dentro do que está acontecendo. E fazer o cruzamento com o que o time comercial está me falando que o mercado está precisando, que o mercado tem falado. E, então, acho que, assim, ser uma pessoa interessada em pesquisar, em saber mais, enfim, em estar conectada é muito importante. Eu acho que tem que ser uma pessoa também interessada no ponto de vista cultural. Então, como eu falei, é uma empresa global, você lida com pessoas de todos os cantos do mundo. Então, a gente tem atuação na Ásia, na América do Norte, na Europa, na África. Então, você vai estar falando com gente de todos os cantos do mundo que vão ter aspectos culturais diferentes, ideias diferentes. Então, você tem que estar aberto a isso. Tem a questão de colaboração, que eu falei. Eu acho que é uma empresa que ela preza muito pela empatia entre os colaboradores. Então, a gente tem muito esse quesito de time, de troca, de projetos em colaboração entre áreas. Então, tem que ser uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe. E acho que uma pessoa também que tem um tipo de perfil analítico, porque eu acho que, apesar da WGSN ter esse glamour em relação à pesquisa de tendências, é um mercado muito voltado para metas. Então, a gente tem muita questão de entrada de metas de novos negócios, de retenção. Então, tem que ser uma pessoa que gosta desse volume de análise, de entrega, de estratégia, enfim. Acho que são algumas das coisas. Entendi. Certo. É isso. Muito obrigada. É isso. Muito obrigada por tirar um tempinho para poder falar com a gente. Imagina. É importante pra gente. Espero que dê certo. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, vocês me avisem. Certo. Mas, enfim, espero que o trabalho seja um sucesso.